Qual é o seu nome completo? Me chamo Maria Creuza de Souza. Quantos anos? Vou fazer 40 anos agora, no próximo abril, corrente, do ano corrente. Em que estado você nasceu? Então, nasci No estado. Na na Bahia. Bahia. Em que E cidade? eu nasci num povoadozinho, bem pequeno. Naquela época pertencia ao município de Canarana, mas hoje é Barro Alto. Barro Alto. Já mudou. Onde foi que você passou a sua infância? Então, passei minha infância lá mesmo, onde nasci, de quando nasci até os 13 anos. Depois dos 13 anos, então fui-me embora e até hoje lá só vou a passeio. Você lembra em que ano foi isso? Como assim, quando eu fui embora? Mais ou menos que década Mais ou menos eu estava? fui embora de lá, eu acho que mais ou menos assim, em 87. 87. Você foi embora de lá? Fui embora de lá. E, qual, 87, 86 para 87. e como era a iluminação Então, nesse tempo? Quando você era criança, a sua então, adolescência até você ir embora? então, naquela época lá não tinha energia, demorou então bastante para ter. Chegou E quando, né? só chegou a energia lá agora nesse projeto de luz no campo, com o Lula, o governo Em que Lula. ano, você lembra? Eu não sei te dizer com precisão assim o ano, mas deve ter aproximadamente uns. Não tem mais que 6 anos, 6 a 8 anos, pronto. Uns 6 a 8 Uns anos. 6 a 8 anos, logo assim nos primeiros projetos dele veio a luz. Certo. E como era essa iluminação? Então a Vocês usavam? iluminação, só a iluminação de lá era a base de candeeiro, esse que o povo chama de fifó. A gente botava o querosene para se iluminar. Começava a escurecer, a gente já tinha que estar preparando tudo para mais tarde acender. Era somente essa luz. E como era essa preparação? Você consegue descrever que tipo de material era usado? Consigo, Como é que vocês faziam para acender? claro. A gente ou comprava pronto na feira já pronto, ou quem tinha mais habilidade, cortava a lata ou lata de leite ninho com a tampa, fazia um furo na tampa, colocava o querosene ali dentro daquela tampa, a gente rolava outra parte do arame da lata, fazia o biquinho, então a gente ia, pegava algodão, amassava o algodão, fazia tipo uma trança, e ali a gente chamava de puxada. Ali a gente jogava dentro do recipiente com querosene, puxava, né? Puxadinho o bico, acendia, e ali era a luz. Fazia maior, fazia menor, tudo que a gente quisesse. E onde é que vocês colocavam? Lá em cima da mesa. Vocês faziam algum para levar na mão? A gente, quando fazia para levar na mão, quando a gente ia para as diversões, a gente botava um aramezinho, de uma auréolazinha, na auréolazinha de um lado até no outro, para ficar comprido, para que a chama não queimasse a gente. Quando a gente queria fazer um maior assim. Que aí a gente podia fazer de todo tamanho, Vocês grande. poderiam andar com ele? Poderia andar se quisesse. A gente fazia o adaptor, ou botava uma como é, a minha mãe falava uma asinha, asa do candeeiro, né? O troçando a gente pegar, E pra não se queimar. as ruas, eu não sei como também, lá era Não, rural, não, lá né? não era rua, lá era tudo assim. Lá era o quê? Uma comunidade de umas 40 casas, umas 40 famílias. Mas entre essas casas existia alguma iluminação? Nenhum, Nenhuma. nenhum. Vocês tinham que andar então desse jeito, com esse Se arame. quisesse andar com a claridade, teria que ser assim. E se não, era no escuro mesmo. E as No pessoas breu andavam no total. escuro Andavam, andavam, brincavam, saíam. e não acontecia nada, nenhum Não, acidente, não, nem não, nada. era muito sossegado. Nunca teve problema nenhum lá não teve problema de incêndio, nem que nenhuma criança queimasse, nem nada. Também as crianças eram bem instruídas pelos pais e tudo. Assim, entrando nesse assunto, né? Que tipo de atividades eram realizadas por sua família ou pelas pessoas que moravam lá nesse local? Deixavam de realizar alguma coisa em função da escuridão? Não, ao contrário. Não Quais eram os deixava de. fatos A curiosos que gente você lembra? fazia as festas juninas, mesmo na base da fogueira.
Nossas brincadeiras da infância do mesmo era melhor que hoje até, porque a gente acendia fogo, brincava de roda, de esconde-esconde. A gente já era, todo mundo vive de acordo com o que se tem. Então, se a gente não tinha energia, a gente não ia deixar de brincar porque não tinha energia. A gente conseguia brincar do mesmo jeito. A gente pegava aquelas palhas de licuri, acendia, fazia o fogo enorme. Era uma maravilha. Uhum. Claro que hoje é melhor, né? Mas isso não atrapalhou a infância da gente, não, de maneira alguma. Você lembra alguma história relacionada à escuridão e à Assim, oscuridade? não que eu vivenciei, mas as pessoas gostavam de dizer que tinha lobisomem, porque era no escuro, mas isso é tudo é pra minha lenda. Eu não, Você não tinha medo do não, escuro? nunca tive medo, não. Tive medo de quando eu saí de lá, quando eu voltava lá para passear, então para visitar. Aí eu ficava achando assim, como que sobreviveria, que o pessoal lá vivia sem a luz. Mas não era assim aquele medo, assim. Eu achava assim tudo muito difícil, assim, para mim andar e tudo naquele escuridão. Até então eu já estava acostumado com a luz na cidade, mas Uhum. eu não tinha aquele medo, assim, para chegar assim a me atrapalhar nas E coisas. como era o comportamento assim da família e da sociedade? O horário de dormir, o horário das festas, tinha horário para apagar o lampião, havia hora para acender, como é que Não, para funcionava? acender, assim que começava a escurecer, era o horário de acender. Como você falou, vocês se preparavam, né? Como era esse Preparava, a preparo? gente, assim, o meu pai e a minha mãe já comprava os galãozinhos de óleo, né? Eles falavam óleo, que é o combustível, né? Uhum. Já deixava ali O no quartinho, querosene, o né? querosene. Já deixava já ali no quartinho de arrumação. Quando ia escurecendo, que também meu pai tinha sempre cuidado, a cautela de não botar perto de criança, porque é inflamável, né? Tal, aquela coisa toda. Mas ia, sempre um maior da casa ia lá, tirava uma porçãozinha com um funilzinho e passava para minha mãe então botar, ou minha mãe mesmo fazia isso, para botar nos candeeirozinhos, que faziam de lata de óleo, de lata de leite ninho. Aí dependia do tamanho que você fizesse, né? O lampiãozinho. Para aproveitar nas Aí a latas, gente né? botava com um funil para não derramar, longe do fogo de lenha também, né? Para não ter Uhum. incêndio. Era tudo um aparato todo Preparado, cuidado, preparado. muito E cuidado. para apagar, como era que era Para feito? apagar era no sopro mesmo da boca. Vocês apagavam que hora? Ah, meu pai não dava limite pra gente apagar o candeeiro. Por exemplo, se tivesse alguém doente na casa, podia amanhecer o dia dentro do quarto com a luz acesa, um candeeirinho lá. Meu pai ele nunca ordenou assim horário para que a gente apagasse. E Enquanto a tinha gente muita tivesse luz, fumaça? tinha, o problema da poluição é grande, né? Então, até então eu me lembro que as paredes viviam tudo preto por causa da fumaça, a parede de banheiro onde a gente ia tomar banho tinha que levar o fufozinho, tudo preto, assim, tinha esse desconforto, né? Da E vocês fumaça, gripavam, adoeciam por causa dessa fumaça? olha, a gente não sabe decifrar se era, então as doenças da gente, se era Tinha por medo. isso. Hoje que a gente já tem mais maturidade, percebe que sim, né? Porque hoje se gripa menos, se doece menos. Parece que tudo isso contribui e influi, né? Uhum. Sim. Você tá ligado, né? Sei. E assim, qual era a cor da luz? O que é que você lembra? Qual era a aparência? Como é que era projetada no ambiente? Então eu me lembro bem que a gente ia pra casa de farinha, até levava a luzinha, botava lá em cima do montinho de mandioca pra raspar a mandioca. Era a única coisa que. Eu lembro que ela ficava pipocando, soltando assim umas bolinhas pretas. Poluição mesmo, você vai ver, né? Sim. E a luz era amarelinha. Era encantadora também, Achava é. bonita? Achava Mais bonita do que linda. hoje? Não, hoje é mais bonita. É? Claro, sem dúvida, né? Hoje é bem mais linda, assim, mais bonita. Sim. Como é, que a pessoa. O que é que você pensa assim sobre a iluminação Meus dessa você diz época assim, em relação a benefícios. hoje? Mulher, assim, você diz assim, no que ela traz de benefício, Isso, no que trouxe, assim, então, para a comunidade da gente lá, né? isso. Então, quando a luz chegou lá, foi muito bom, porque as pessoas. Tem um ponto positivo e tem um negativo, né? Que as pessoas hoje, cada um entra para suas casas, vão ver televisão, assim. Não é mais como antes, que se juntam, mas só de negativo só isso. O resto é tudo positivo. A gente pode ver uma televisão, pode ver uma novela, um jornal. Então você se emociona
Por lembrar ou por estar feliz por a luz ter chegado na Feliz sua ter região? chegado, que melhorou tudo. Melhorou tudo. Bem mais confortável, né? E você acha que mudou a vida das pessoas? Mudou pra melhor. E como foi o comportamento delas? O horário de dormir Ah, mudou? não tem horário. Antigamente tinha. Assim, ficava as caladas da noite, no escurão, né? Então tudo era mais difícil. Hoje, não sei se é positivo ou negativo, as pessoas costumam esse dia assistir televisão, que isso não é bom, né? E botam um som muito alto, também que às vezes incomoda as pessoas já, né, do lugar e tudo. Mas só tudo positivo, nada de negativo nisso não. Cada um que bota o limite, né? Tem esse Você, limite. e você considera a luz importante para a Ah, sociedade? demais. Por Muito quê? importante, porque além de ser um direito, né, que o cidadão tem de ter isso, para o bem-estar também, né, da gente, da comunidade, e favorece muitas coisas, muitas mesmo. E quando você. Confortável, né? Com certeza. Quando você voltou, que você disse que a luz, né, chegou por agora, Então, quando eu você cheguei, saiu de quando lá eu com os 13 anos. saí bem novinha, aí quando eu fiquei sabendo que sempre vou lá, né, claro. Então, quando eu saí, fui para Salvador, Brasília, mas depois acabei voltando para ele. Que você teve a vivência com a Não luz, é? né? Você Foi, teve foi energia sim. elétrica. Tudo. Já era tudo Tudo de energia elétrica, benefício que né? a energia favorece a gente, né? Aí Eu quando você passei a ter voltou. quando eu saí para fora. Então, quando eu voltei lá, eu passei um tempo, que hoje eu resido hoje em Irecê, né? Que eu fiquei sabendo que ia dar energia. A primeira coisa que eu fiz foi comprar logo a televisão da minha mãe, o DVD, o liquidificador, a máquina, a batedeira de bolo. Então a gente já foi logo já ajeitando. Quando instalou a energia, a gente já tinha tudo isso, graças a Deus, ficou faltando a geladeira. Aí depois, logo em seguida, a gente ajeitou eu e minha mãe, a gente comprou uma geladeira. E é um conforto total muito bom, muito sossegado, muito tranquilo lá. É maravilhoso com a energia. Presente de Deus, assim. Mas e quando você voltou, Muito. quando você saiu, teve todo esse convívio, quando você voltou, que ainda estava escuro, qual era a sua reação? Você reagiu da mesma forma? Eu ficava indignada de uma coisa tão boa que tinha nos outros lugares não ter lá. Porque eu sei que lá também era ser humano que precisava ter. E seu convívio com o escuro passou a ser como? Eu passei a ver com outros olhos, com mais dificuldade, é claro, né? Depois que você se acostuma com as coisas boas para voltar para uma coisa que, né? Você conseguia Minhas fazer as origens. mesmas coisas que você fazia antes no Não, escuro? nunca. Até então, antes de eu sair de lá, no escuro eu andava de bicicleta à noite, depois eu já não conseguia mais andar. Se eu fosse assim, lá fora à noite, eu tinha que ir com alguém, porque eu já tinha medo de ir só, ou de não enxergar o chão, de pisar num inseto, em alguma coisa. Até na hora de dormir, que você vai com aquele lampiãozinho, assim, aquela luzinha, você fica com medo de ter um bicho na parede e você não conseguir enxergar direito, é muito, muito E difícil. quando foi que você viu a luz pela primeira vez? Na eletricidade, assim, você disse na A luz elétrica. Não, porque assim, onde a minha mãe mora, fica um pouco longe de onde. Fica assim, mais ou menos 6 quilômetros de onde tem energia. Mas aqui a gente sempre ia lá, dormir na casa de uma amiga. A gente. Aí então eu acho que era muito pequena ainda, eu já sabia da luz. Né? A gente ia Mas dormir na casa da amiga, a você gente não ia lembra pra... da sua reação, não, da primeira vez que você Não, viu? não, não. Só quando eu chegava na casa de uma colega minha, a 8 quilômetros onde a minha mãe morava, que tinha energia, eu falava assim, ai, quando que vai pra terra da minha mãe isso também? Depois lá pra gente, né? Porque difícil chegou. Graças a Deus. Muito bom. Mas que bom, Creuza. Muito obrigada pela sua entrevista. Você Nada. tem mais alguma coisa a falar sobre iluminação? Algum relato a deixar pra gente? Então, o que eu acho assim que de melhor nesses projetos, né, do governo, assim, que eles criaram a luz para mim em primeiro lugar. Que bom. Se não. Muito obrigada, viu? Desculpa. É que a história é comovente para mim. Acho muito lindo tudo isso. Com certeza. Assim, Pra gente também. eu acho muito bom assim a evolução pro melhor. Tomara que seja sempre assim. Em todas as comunidades que vê outras coisas boas, mais coisas boas, né? Com certeza virá. Com certeza. Tenho fé em Deus, esses governos, a partir da hora que eles começarem a trabalhar melhor, né?
O cidadão tem direito de melhorar muitas coisas, tem direito em muitas melhorias ainda para o futuro, Com para a certeza. nação. Com certeza. Muito obrigada. De nada.